Oi, Bruce, boa noite, seja bem-vindo. Aguardar uns minutinhos aí, a gente já inicia a aula, ok? Então tá, vamos dar início aqui. Opa, deixa eu só fechar meu outro com o áudio. Perfeito. Então vamos dar início ao nosso congresso, né? A última noite da primeira semana, então, do nosso congresso de tecnologia da informação, negócios e educação. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para fazer um pequeno jabá do congresso. Então, a gente está com essa ideia inusitada aqui na instituição de construir um congresso. O que é o congresso? É um momento onde a gente bate papo, a gente se reúne, a gente debate temas. E o tema, então, desse congresso é TI, negócios e educação. Né? A gente já teve algumas noites bem bacanas aqui, né? A gente iniciou com o professor Orion, já tivemos o Lucas, o professor Jader, né? Então trabalhamos o desenvolvimento de uma app para barbearia, trabalhamos sobre o impacto das carreiras, falamos bastante sobre redes de computadores, então a gente está fazendo as aulas da faculdade, então a faculdade iniciou no dia 16, e a faculdade iniciou dentro do congresso, né? Que realmente é um momento para o ensino superior diferenciado, né? Onde a gente trabalha muito a ideia da extinção da educação bancária, a gente trabalha muito a educação por competência, por habilidade, né? E a gente, então, está realmente aí inovando, né? Trazendo as duas faculdades, tanto a faculdade de sistemas para a internet, quanto a faculdade de redes para dentro do congresso. Estamos fazendo essa imersão em vários assuntos ligados às duas áreas, né? Então, a gente trouxe nessa primeira noite essas palestras. Na segunda noite, o professor Alexandre Zanella falou sobre padrões de projeto usando Java, né? Falamos sobre o ecossistema da inovação no Rio Grande do Sul, falamos sobre protocolos de roteamentos numa visão geral, no dia 17. No dia 18, a gente trabalhou um pouco sobre aprendizagem de máquina com Python,
né, o Machine Learning, né, que a gente trabalha muito por aí. Trouxemos o professor David, que deu uma mini aula, né, construiu um jogo contra o Covid, junto com os alunos. Depois a gente teve o Matheus, que é um DevOps, veio e falou sobre 11 ferramentas básicas para qualquer profissional que queira se tornar um DevOps de sucesso, né, e angariar aí a possibilidade de ganhar de 10 a 15K no mercado de trabalho e se dominar bem essas ferramentas. Então, os temas realmente permeiam as áreas e são aulas, né? Alguns alunos, quando tem congresso, perguntam, professor, não tem aula hoje, então vai ser palestra? A aula é dentro do congresso, né? A gente está trazendo esses momentos especiais aí de profissionais do mercado, profissionais de academia, né? Para que vocês realmente tenham ótimas aulas durante essas 2 semanas, mas quebrando aquele paradigma da fragmentação, da divisão dos assuntos. Então, essa aula é uma aula que, né, perpassa as áreas, né, fazendo essa transposição de conhecimentos aí e construindo semelhante, sei lá, vamos fazer uma possibilidade, acho que um case muito interessante aí de ensino nesse molde é a Escola da Ponte, que foi desenvolvida em Portugal, onde não se trabalhava conteúdo, conceito, disciplina, né, era trabalhado habilidades e competências, né? Então, realmente é só uma pequena demonstração de outras possibilidades de adquirir conhecimento e, efetivamente, a gente está fazendo isso por intermédio aí do nosso congresso. Então, no dia 18, a gente teve essa programação. No dia 19, a gente trouxe um profissional, mestre, né, da área do marketing, e ele falou sobre marketing digital, o planejamento do marketing, né? Depois tivemos o Dr. Leonardo, que explanou bastante sobre como é que funciona a CPA e apresentou as melhorias que a CPA já trouxeram nos últimos anos para as nossas faculdades, né? Trouxemos um palestrante internacional, um chileno, que falou sobre a iniciação científica, falou muito sobre a internacionalização, né, e as possibilidades da internacionalização dentro do ensino superior, do qual os senhores fazem parte. Então, realmente, foi uma semana profícua, né, cheia de conhecimento, cheia de possibilidades. Para essa noite do dia 20, a gente vai tentar fazer uma coisa mais light, é sexta-feira, eu sei que a galera já está meia cansada, então a gente trouxe o nosso palestrante aí, né, o nosso coringão aí, professor prata da casa, professor Walter, né, Vasconcelos, que vai falar com a gente sobre como dar os primeiros passos nas áreas da robótica, né, com Arduino e outras cositas massas, né? O professor Walter, ele vai se apresentar, vai conversar com nós. Realmente é um profissional aí que trabalha tanto com a área da informática, é músico, descobrimos outros dotes aí de culinária, né? Aprendeu aí com uma culinária, depois vou deixar que ele comente, né? A gente fez um encerramento hoje da disciplina, e aí ele vai explicar o que ele fez, o que ele trouxe aí, realmente um prato típico, né? Uma iguaria, eu achei fantástico. Então, a gente descobre que os nossos profissionais de tecnologia aí conseguem viajar por outras áreas também, né? Que é a música, que é a informática, que é a culinária, que é a fotografia. Então, realmente, né, o professor tem umas áreas de atuação muito interessantes aí e que faz uma aula muito agradável, muito pedagógica. Realmente, os alunos estão muito felizes, né, com a abordagem que o professor tem trazido para o CIDES Maia. O CIDES Maia é uma instituição que já tem 50 anos no mercado de trabalho, né, iniciou lá com os cursos Madureza, eu desconhecia essa terminologia, né, mas para quem é mais jovem aí, são os cursos EJAs, então iniciou com o formato lá de curso EJA, se tornou curso técnico, se tornou faculdade, né, e hoje, então, a gente tem esse know-how aí, sendo que as faculdades já estão completando 10 anos de existência, a gente está abrindo um outro eixo na área das faculdades, a gente só tinha o eixo da tecnologia, hoje a gente já está passando aí para o eixo da administração, então estamos com 2 novos cursos aprovados, aí, um na área de recursos humanos, outro um curso na área de gestão comercial, então realmente são algumas possibilidades muito bacanas. Então, hoje a gente vai ter a palestra do professor Walter, depois eu libero vocês para que vocês
possam descansar aí, mas a partir da segunda-feira a gente começa de novo na pauleira, né, com palestras das 7 até as 10 horas, com realmente, né, essa possibilidade aí de vocês adquirirem muito conhecimento, e eu sempre procuro trazer uma palestra da área da gestão, uma palestra da desenvolvimento, uma palestra da área de redes, para que todos os públicos se sintam abraçados e contemplados, né? Hoje, efetivamente, a gente tem o nosso professor aí que vai falar sobre essa área tão interessante, né? E já de pronto, eu quero... tinha gente aguardando para entrar e eu estava falando aqui. Eu quero passar a palavra para o professor Walter, desejar uma boa palestra, e aproveitem, depois interajam, aproveitem que a gente vai ter somente essa palestra hoje, né? Então aproveitem, interajam, tiram as suas dúvidas, e aí depois a gente vai liberar vocês. Deixa eu aproveitar uma outra situação também. A instituição, além de ter os cursos técnicos, de ter a graduação, a gente também trabalha com a extensão. Então, queria aproveitar para fazer uma demonstração, porque às vezes a gente peca por não apresentar as coisas que a gente tem, né? A gente tem alguns produtos muito interessantes aqui dentro da instituição, quero mostrar de uma forma muito rápida. Se a gente for na faculdade Alcides Maia, a gente vai encontrar o nosso portfólio, ali são alguns cursos interessantes na área da extensão, onde vocês conseguem comprar o curso diretamente aqui no site, e como o público que está assistindo o congresso, a gente está dando um brinde, né? A gente está falando muito da área de cashback aí, né? Todos os cartões de crédito hoje trabalham com cashback, então vamos fazer um cashback para o pessoal que está assistindo o congresso. Então, quem está assistindo o congresso e desejar adquirir algum curso de extensão da Alcides Maia, e digitar o cupom lá, Congresso, com letras maiúsculas, Congresso Alcides Maia, vai ganhar 15% de desconto, né, para adquirir algum tipo de produto de extensão. O que é os nossos produtos de extensão? A gente tem qualificação em marketing digital, tem Excel básico, Excel dashboard, Excel completo. Se vocês vierem aqui no Excel completo, vocês vão ver que vai abrir os dados aqui, ó. O valor já é super acessível, e com o cupom que a gente está ofertando no comércio, vocês ainda adquirem 15% a mais de desconto. Então, são R$ 39,90 com mais 15% de desconto, tá? Mas é um pequeno jabá, porque às vezes o pessoal quer se especializar em determinada área, e acaba não sabendo que a gente tem também esses produtos aqui, né? A gente tem o curso livre de Python, o curso livre de HTML, então são mais algumas inovações aí que a escola está tendo, e inclusive o nosso professor de algumas disciplinas tem nos prestigiado aí assistindo às nossas palestras, né? Professor Otto, agradeço aí o comparecimento. Oi, João. De segunda a sexta aí assistindo as palestras, né? Então, quer comentar alguma coisa, só rapidinho? Tudo jóia? Tudo bem, Oi, João. boa noite. Boa noite. Olha só, João, lembrando os alunos que quem adquirir o curso pode tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp. Opa, que bom, professor. Tá bem? Bom, então, sem mais delongas, aí eu passo a palavra para o professor Walter e te desejo uma boa palestra aí, professor. Fique à vontade. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, ao último dia do congresso e a palestra de robótica e automação residencial com Arduino e outras coisitas mais. Me apresentar rapidamente, né? O João já comentou ali algumas coisas que eu curto. Última semana, né? Então, meu nome é Walter, eu faço parte da equipe de professores do Alcides Maia. Aí dou aula de sistemas operacionais, montagem e manutenção ali, entre outras coisas. Apaixonado por informática e tecnologia, não podia deixar de ser, e outras coisas mais também, né? Ali o João tinha comentado ali da culinária, gosto muito de cozinhar. Então hoje a gente mostrei para o pessoal o que é um baba ganoush, que é uma pasta árabe, não sei se alguém conhece aí, junto com hummus também, que eu acabei não levando hoje, que é feito de grão de bico, né? Então fiz um pãozinho árabe lá, levei para o pessoal prestigiar um pouco de culinárias diferentes. Gosto muito, me divirto. Toda noite eu cozinho. O Otto ali, acho que conhece também o que eu estou falando, né?
Então, gosto muito dessa parte e também gosto de música. Ó, o Otto confirmando que conhece culinária árabe. Então, gosto muito de música, gosto muito de fotografia, tenho estudo de fotografia, faço alguns trabalhos na área, faço muitos trabalhos de design, que é a minha formação. Então, como graduação, eu sou graduado em design gráfico, e tenho especialização também em web design, a parte mais de front-end mesmo, né? HTML, CSS e assim por diante. Então, especialista em Photoshop, toda essa parte, né, gosto muito, muito. E também ministro aulas de robótica e automação. Então, gosto muito dessa área, né? Eu cresci na área da eletrônica. O meu pai, ele trabalhava com essa área. Então, quando eu era pequeno, meu ambiente era eletrônica, na época que não existia informática. Era tudo muito analógico ainda. Era concerto de rádio e TV. Na época dos primeiros cursos à distância, Instituto Universal Brasileiro, existiam esses cursos aí, e eu peguei essa época. E então teve toda essa história aí, né? Bom, hoje, o que eu pretendo mostrar para vocês, né? Poxa, quero me aventurar na área de robótica, acho que é bem legal, já ouvi falar que é uma das profissões do futuro, e realmente é, assim como várias outras, segurança da informação, inteligência artificial e assim por diante, né? Então, quero me aventurar nessa área, né? O que eu preciso fazer? Inclusive, automação residencial ou até robótica é uma das coisas que a gente acha que está muito distante do nosso mundo. A gente vê filmes e coisas do tipo, né? E é muito fácil hoje ter acesso a isso, e é muito fácil programar, é muito fácil construir algo com o mínimo de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, eu automatizei minha casa, depois vou mostrar para vocês na prática aqui. Automatizei a minha luz da sala, minha luz da cozinha, fiz um jardim eletrônico ali, né, que faz toda a automação dele ali de água, luz, tudo automático. Então, tudo, inclusive por som, né, eu acendo a minha luz da cozinha com palma. Eu dou 3 palmas, ela acende, dou 3 palmas, ela apaga a luz da cozinha. Tudo por som. Isso com conhecimentos mínimos de programação. Não precisa ser um especialista para isso. Então, vou mostrar para vocês o que eu precisei para fazer isso, quanto eu gastei para fazer isso, e vou mostrar, inclusive, algumas peças aqui. Eu tenho aqui um kitzinho que eu separei para isso também. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para perguntar, interagir. Essa é a intenção mesmo, né? Fazer aí um debate. Não só eu contar as experiências, mas o que vocês acham de tudo isso também, tá? Então, eu tenho um slide aqui que eu preparei. Acho que é possível também compartilhar, caso vocês queiram ele. Tá? E, primeiramente, a gente vê muito falar em robótica, né? Tem filmes muito falando sobre Eu, Robô. Eu, Robô é o clássico, né? Acho que todo mundo já deve ter assistido. Ele é baseado num livro, inclusive, do Isaac Asimov, que é considerado o pai da robótica. A robótica, muito antes de ter existido a robótica como é hoje, já existia esse conceito, né? Essa ideia. Então, o Isaac Asimov foi o que criou, inclusive, as famosas 3 leis da robótica que está no filme, que é algo que, digamos assim, nos protege contra uma possível inteligência artificial que venha a superar a inteligência humana. Então, só para diferenciar um pouco até esses conceitos, existe robótica, cibernética e mecatrônica. São 3 termos bem distintos, e são especializações que vocês poderiam fazer. Uma graduação, por exemplo, em engenharia, se vê muito mecatrônica, tá? E qual a diferença, por exemplo, entre robótica e mecatrônica, né? Bom, a robótica, ela trata de máquinas programadas, só que existe algo mecânico que imita ou um animal ou algo humano. Então, a robótica é assim, né? Tem essa característica. Um braço mecânico, até mesmo um robô com articulações envolve robótica. E a mecatrônica envolve mais algo industrial, esteiras em que automatizam processos. Então, a mecatrônica é mais voltada a algo industrial. Aqui estão as famosas 3 leis do Isaac Asimov, inclusive fiz questão de colocar uma foto aqui para prestigiar. Quem não leu o livro Eu, Robô, aconselho quem gosta do tema. Inclusive, existem outros livros, o Sonhos de Robô, nossa, contos espetaculares, que tem essa questão,
Se um dia os robôs tiverem consciência, inteligência, como seria isso? Então, são livros de contos que tem essas questões aí, bem legal o livro, aconselho, Sonhos de Robô, do Isaac Asimov. Então, as leis ali eu coloquei por curiosidade, né, fala que um robô não pode ferir nenhum ser humano, até aí, beleza, né, esperamos que essa seja a primeira lei. Segunda, o robô deve obedecer todas as ordens de humanos, a não ser que contradiga a primeira lei, ou seja, se algum humano fala, né, fere alguém e tal, tu não pode obedecer essa segunda lei, porque ele vai estar contrariando a primeira lei, que é não ferir nenhum humano. E a terceira lei é que ele deve se autoproteger, ele não deve deixar nenhum humano destruir a ele mesmo, né, a não ser que entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Certo? Então, notem que há uma lógica nessas três leis bem interessante, que tenta preservar, logicamente, né, nós humanos em relação a uma inteligência superior artificial, que ele imaginou que existiria, né, até além da nossa... Inclusive, não foi só ele, não sei se vocês conhecem, mas o Steve Hawking, que é um grande também físico e pesquisador e tudo mais, previu que existiria um grande conflito entre inteligência artificial e nós. Ela evoluiria tanto que chegaria a esse ponto, né? Não sei o que vocês acham disso, mas a gente está evoluindo a tal ponto que realmente não venho a duvidar disso, não. Então, eu coloquei isso que eu tinha comentado antes sobre a mecatrônica e a robótica, né? Que a robótica imita algum organismo vivo, seja ele animal ou humano, e a mecatrônica tem mais fins e complexidades, processos industriais, tá? E aplicações, que aí começa a ficar interessante. Parte de profissão, de mercado de trabalho mesmo, né? Automação industrial, então aquelas linhas de montagem de carro usam programação voltada à robótica. Aqui a gente consegue ver nas imagens algumas linhas de montagem, bem comuns hoje em dia, fabricação de carro, automotivas. E outra aplicação muito interessante são os drones terrestres, que depois, inclusive, foram evoluiu-se para drones aéreos, que são os VANTs. Então, hoje, antes era uma novidade, falava em drone, nossa, pessoal, hoje tu vai no mercado e compra um mini drone lá, tranquilamente, de brinquedo. Tá? Nem sempre foi assim, né? Mas isso surgiu de uma tecnologia de guerra para preservar o humano em situações de perigo. Manda o robô lá, tem uma bomba lá, manda o robô terrestre, ele vai rastrear, vai acessar ambientes em que era prejudicial ao ser humano, seja ele por um explosivo em ambientes de guerra ou gás tóxico, alguma coisa assim, manda o robô lá e ele vai ter uma câmerazinha e tudo mais, vai conseguir. Isso também envolve uma programação para isso. E não somente em situações de guerra, mas também sondas espaciais. O pessoal manda para Marte lá, né, as sondas lá para poder fazer alguma pesquisa. Então aqui alguns exemplos de drones terrestres. Quando a gente fala em drone, a gente pensa que é algo aéreo. Não. Existem também os robôs que são drones. E aí, os drones aéreos. Opa! Só uma dúvida, só para mim que não tá a tela inteira. Tu mesmo que regula. Tu consegue ir ali nos 3 pontinhos e tu que decide. Por exemplo, tu quer ver a tela do professor ou quer ver o professor, tu clica naquele clipezinho que tem ali, tu define se tu quer ver a tela dele, quer ver ele, quer se ver. Sim. Mas é que para mim não abre, tipo, que nem as outras aulas. Acho que o professor tem. Onde aparece mostrar todos, e aí procura assim, Walter apresentando. Clica no Walter apresentando, que daí vai aparecer a apresentação dele para ti. Não, é isso. Mentaltech apresentação. Eu cliquei, não abriu, mas vou ver aqui, obrigado. Tá certo. Não, é isso aí, se tiverem dúvida, perguntem, não fiquem, né, professor? Claro, isso aí, questionem mesmo, às vezes pode aparecer uma tela pequena, como apareceu ali para ele quer ver ampliado, perguntem que a gente tenta ajudar. Um pouco eu vejo a palestra, um pouco eu vejo o professor, um pouco eu vejo vocês. Não, consegui resolver aqui, obrigado, professor, desculpa. Legal. Inclusive, se alguém quiser esse material, acho que é possível disponibilizar por algum link depois também, tá? Sim, pode me dar que eu coloco lá no ambiente do seminário, aí legal. Eu vou também disponibilizar as gravações lá para o pessoal que perdeu alguma aula e queira ver. E não esqueçam, é o encerramento da primeira semana, a gente tem semana que vem toda ainda de congresso.
Eu falei do último dia, mas realmente o pessoal me corrigiu, é a última semana. Isso aí. Então aqui, exemplos de drones aéreos aí, falando em drone, né, já pensa, se associa, e esse drone é interessante porque ele foi montado, ele não foi comprado, ele foi montado com o Arduino, né, então é possível tu mesmo montar as peças, né, comprar os motores e fazer um drone como tu preferir. Claro que envolve todo um conhecimento, né, muito mais complexo, mas é possível, foi o que foi feito aqui. O Otto desenvolveu um drone com os nossos alunos quando a gente trabalhava lá no Pão dos Pobres. Foi um baile, né, Otto? Foi, acho que um ano e pouco, até que a gente conseguiu o pessoal da URGS, e aí foram lá, deram uma... O que é o cara estudar engenharia, né? Aquela história, a coisa é tão difícil e os caras conseguem fazer fácil porque os caras ficaram 5 anos estudando. Quer falar? E a gente fez ainda impressora 3D, então. Hein, João? A gente fez ainda uma impressora 3D com material reciclado e tiramos o primeiro lugar na feira do estado. Mas o drone com 4 motor não ia de jeito nenhum, né? Não, o drone não decola. 4 motor não vai, botam 3 motores. Não, mas 3 motor, não. 3 motor depois foi. Me fala. 3 motor foi, com 4 não. Imagino que a parte mais difícil de fazer um drone seja a estabilização, né? A questão de ter 4 motores, ter aqueles 2 motores com sentido horário e 2 com sentido anti-horário, e a própria física ali do negócio faz com que ele consiga se estabilizar. Eu acho que essa é a parte, mas não sei se foi essa a dificuldade que vocês tiveram, né? Na hora de montar, os alunos pegaram e inverteram as hélices. Exatamente isso, ficaram todas as hélices para a mesma direção. Aí ele Daí ele não ele saía de lá. Sim. Mas valeu a experiência. Que legal. Que legal. Que legal saber que teve alguém aqui que tentou. Isso é o que é mais legal, né? Colocar a mão, tentar mesmo e não desistir, não se frustrar. Olha, vou continuar tentando e ficar imaginando o negócio funcionando para poder se motivar e aí continuar tentando. Quanto de aprendizado se ganha nisso, né? Melhor do que comprar um drone pronto, com certeza. Exatamente. Eu tenho falado com o João, eu acredito muito em colocar projetos aí na Alcides Maia como nota de conclusão do curso técnico e da faculdade. O cara tem que apresentar um projeto que seja útil mesmo, para poder ter uma nota a mais. Mas a gente vai conseguir isso daí, né, João? Até motivação para eles irem para feiras e criarem algo deles, né, criarem artigos e inovar mesmo, né, prestar algum serviço para a sociedade como um todo, né. Acho que esse é o principal ideal de qualquer projeto, né. Nessa faculdade, inclusive, tem um dos alunos que desenvolveu um projeto com Arduino, ele passou o ano todo, né, porque o projeto é o projeto 1, o projeto 2, desenvolveu um projeto muito bacana de automação de um call center, né, e aí, realmente muito bacana o projeto. Então, a gente já está dando alguns passos nesse sentido aí de provocar os alunos a fazer coisas práticas. Eles gostam muito, eles curtem, toda a parte prática eles curtem muito, assim, né, isso é bem legal. Bom, então, falando sobre essa questão prática, inclusive, né, a gente tem toda essa pessoal que curte programação a nível desktop, vou fazer um programa para uma loja, um website, algo do tipo, que é o mais comum, ou entrar para a chamada computação física, que é um dos princípios da robótica. A computação física, tu programa realmente algo que aconteça no mundo físico. Então, tu não vai programar um botão na tua tela. Tu vai programar uma cortina abrindo, tu vai programar uma luz acendendo, tu vai programar coisa que influencia. Isso realmente é algo muito diferente e acaba, talvez, sendo um grande atrativo, né? Porque tu consegue ver algo acontecendo, é algo realmente quase mágico, né? Então, acho que realmente foi isso que, inclusive, me atraiu. Tá? Para isso, tu pode usar interfaces que interajam com isso. As interfaces clássicas que a gente usa hoje, mouse, monitor e teclado, dispositivos de entrada e saída comuns, impressoras, assim por diante, né? Essas são os que a gente mais conhece, webcam, tarará. Mas existem outros sensores que muitas vezes os nossos computadores não conseguem serem programados para isso. E é aí que entra a robótica. E é aí que entra, inclusive, os microcontroladores e circuitos que a gente vai abordar hoje. Então, acaba expandindo um pouco as possibilidades, a coisa fica mais atrativa. Então, quando se fala em computação física, é uma computação voltada, uma programação voltada a algo que influencia diretamente no mundo físico. Um motor lá de um robô,
uma cortina, como eu falei, abrindo, um sensor que capta a água e faz uma cortina abrir ou não, a água da chuva, por exemplo, né? Detectou que tem chuva e abre ou não, detectou que tem gás de cozinha vazando, vai te sinalizar pelo celular, vai mandar uma mensagem para ti do celular, em qualquer lugar do mundo que tu esteja. Isso começa a ser muito interessante. E não só interessante, como também envolve essas questões de sustentabilidade. Tu economiza energia, tu deixa a tua casa mais segura e assim por diante. Então, são questões bem interessantes a se pensar. E para isso também, claro, essa questão aí teórica, né, tem que ter sensores, como eu comentei antes, que vão traduzir as informações do mundo físico para um programa de computador, para o computador em si. Tá? E esses sensores são baseados em transdutores. Nada impede vocês de usarem o próprio celular como uma espécie de manipulação. Foi o que eu fiz aqui na minha sala, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu usei o celular como uma interface de entrada. Tá? Eu programei o celular para poder apagar ou não a luz da minha sala. Tá? Mas, pô, a gente vê isso, quem curte jogo, né? Pô, tem uma galera curtindo o jogo. É muito comum ver isso em sala de aula. Ah, quem que joga aí? Pô, uma galera, né? Então, eu imagino que muita gente, espero, né, que muita gente, em vez de ficar só jogando também, curta desenvolver jogo, curta testar jogo, vai lá e desenvolve teu jogo, sabe? Projeta jogo. Isso é legal. Isso é muito legal. Tem um potencial muito grande nesse mercado. E aí, o Kinect é um exemplo clássico de computação física, em que teus movimentos são transportados para dentro do jogo, tu consegue se ver no jogo. É um jogo imersivo. Quem já jogou o Kinect aí, sabe o que eu estou dizendo. Xbox, né? Então, inclusive, não sei se vocês sabem, mas o Kinect foi projetado por um brasileiro, que hoje está, né, em outro nível já, né? Projeto Natal. Se chamava Projeto Natal, e daí deu muito certo, e se transformou no Kinect. Realidade virtual, outro exemplo também, né, que é muito atrativo e envolve tudo isso, tá? E aí que está a cereja, né? Especificamente a Intel já falou muito sobre isso, previu que seria, nos próximos anos, algo que iria explodir, que seria o futuro, e realmente já está muito mais próximo de nós do que a gente imagina, é a internet das coisas, o IoT. Internet das coisas é fazer com que com dispositivos que não estão conectados regularmente, coisas que a gente nem imagina, como, por exemplo, geladeira, micro-ondas, fogão, estejam conectados. Ou seja, imagine a seguinte situação. Pô, o Walter está voltando para casa. Pô, tô com vontade de tomar café e enfim, né? Não, né? Quero ligar minha cafeteira, mas eu não estou em casa. Eu vou no celular e ligo a minha cafeteira de onde eu estiver para quando eu chegar em casa o café já esteja pronto. Sonho, né? E é possível. Digo para vocês que é possível com o mínimo de programação. É muito fácil fazer isso. É a mesma programação que eu usei para poder ligar a minha luz da sala com o celular. E detalhe, tá? Eu não sou programador. A minha especialidade não é programação. É design gráfico. Vejam bem, tá? E eu consegui fazer isso. Para vocês verem o nível de dificuldade que é o negócio. Outra coisa, outra situação. Poxa, é verão. Tá calor. E eu não quero gastar energia, né? Mas eu quero que quando eu chegue em casa o ar-condicionado esteja ligado, já na temperatura legal, assim, tá? É possível de tu ligar, mesmo dessa forma que eu liguei a cafeteira, o ar-condicionado pelo teu celular, para quando tu chegar em casa já esteja na temperatura ideal. De qualquer lugar do mundo que tu esteja, basta ter uma internet e o celular. Né? Pô, seria legal, né? Ligar dispositivos à distância. Então, isso já é possível. É possível fazer isso comprando algo do tipo pronto ou vocês mesmos programando. Hoje disso, por exemplo, acho que a maioria de vocês já ouviu falar Alexa, que é um dispositivo que tu coloca ali, conecta em algum lâmpada, enfim, e tu comanda por voz. Alexa, ligar a luz da sala. Ela liga. Tá? Claro que isso tem um custo, né, 200, 300 reais, mas é possível que vocês programem algo semelhante a Alexa por um custo bem menor, 50, 100 reais, metade do preço. E aí é aquilo que o Otto e até o João estavam comentando antes. O quanto de conhecimento vocês não vão ganhar programando algo assim, o quanto vocês não vão talvez até aperfeiçoar algo que já existe, criar algo de vocês, né, e ao mesmo tempo um custo reduzido. Então é algo bem interessante a se pensar. Né? Quando se fala em internet das coisas, o campo ele é muito vasto. Tem muitos dispositivos que vocês podem conectar à internet e tornar algo que não era inteligente, entre aspas, né, inteligente.
Geladeira, cafeteira, micro-ondas, como eu já falei, e assim por diante, né? Fogão, lava-roupa, sei lá. E existe um termo para isso, quando se fala em automação residencial, é uma robótica voltada à casa. Então, existe um termo chamado domótica, que é uma automação para nível doméstico. Então, vem aí de domus, que é casa em latim, e robótica, essa junção de duas palavras. Então, existe esse termo bem interessante, que é a domótica, que é uma vertente da robótica voltada para a automação residencial. E aí a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente pode fazer controle de acesso por câmera, que é a questão da segurança. A gente pode programar um painel solar. A gente pode fazer algo que eu estou projetando aqui em casa agora, inclusive, que é meu quarto projeto de automação, é fazer um espelho inteligente, que é um espelho, tu vê nele, e ele informa dados de temperatura em tempo real, informações do dia, o teu e-mail, então tu tem aquele espelho interativo, né? Então eu estou fazendo isso, e com detalhe, com o mínimo de conhecimento possível e com o mínimo de custo. Aí tu pensa, poxa, um espelho desse de futuro, né, interativo, deve custar caro. Não, usei um computador quebrado, usei um pedaço de vidro, usei um insulfilme e um sistema operacional gratuito também. Tá? Então, vejam bem o nível da coisa, né? É possível fazer isso e está ao nosso acesso. O que eu preciso para fazer isso? Bom, vamos adiante lá que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu preciso conhecer sensores, onde comprá-los, algumas peças, como eu faço para programar, onde eu encontro a programação, e assim por diante. Sensores, então, é aquele dispositivo, é aquele equipamento, que vai converter algo do mundo físico para dentro do computador, seja um som, seja uma temperatura, algo do tipo, tá? O que a gente tem de sensor mais comum hoje? O microfone, que foi o que eu usei para acender minha luz da sala com palma. E eu até usei um módulo pronto, mas eu poderia ter pegado um módulo um telefone quebrado. Eu usei esse módulo aqui, ó. Tá? Ele é um módulo que já vem com microfone, vem com ajuste de sensibilidade, e ele vem com encaixe para um controlador que eu vou mostrar para vocês também. Esse módulo aqui de microfone, vocês podem pensar, poxa, mas é caro isso, né? Poxa, eu não vou comprar isso. Menos de R$10, sendo que tu pode usar para vários projetos que envolvam captação de som. Então, tu pode ligar com som, com a tua voz, ou com palmas, qualquer coisa. Uma cafeteira, uma lâmpada, e assim por diante. Então, tu consegue transformar som em algo que liga e desliga alguma coisa. Tu consegue programar algo envolvendo som. Esse é um módulo de microfone. Tá? Um módulo de sensibilidade de luz, que é o chamado LDR. É uma peça bem pequenininha, eu devo ter ela perdida aqui, eu acabei não separando. Ela custa 26 centavos. Eu fiz a questão de colocar o preço aqui para vocês verem. É chamado de fotocélula. É aquela que liga a luz quando está escurecendo de noite e que apaga quando não tem mais luz. Então, vocês podem programar aquilo. Né? Então, algo que acenda ou apaga alguma coisa, acione ou não, envolvendo luz solar ou qualquer outra fonte de luz. 26 centavos, pessoal. Olha o nível do negócio. Se vocês forem comprar algo pronto, vocês vão pagar muito mais, mas aí, detalhe, vocês podem projetar algo de vocês e vender, agregar valor a isso também. Então, vocês podem produzir um projeto de vocês e fazer algo personalizado lá e vender. Tá? Botões e chaves, acho que é a questão mais comum de sensor, que é o teu toque, né? Algo que tu vai acionar, a gente usa isso em casa, interruptor de luz, tá? Isso também é considerado como sensor. Transistor de temperatura, eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. É uma pecinha minúscula, pessoal, custa também R$3, tá? Essa pecinha aqui, ó. Isso vocês podem encontrar em qualquer loja de eletrônica. Tá? Depois vamos dar umas dicas de que loja vocês podem usar para ser mais barato. Essa pecinha, vocês podem ver o tamanho quase da minha unha. Ó. Tá? Isso é chamado um transistor sensível à temperatura. Se vocês quiserem ser mais assim específicos, é o LM35. Esse é o código dele. Ele consegue registrar e ter sensibilidade de variações de temperaturas bem interessantes. Então, até 100 graus Celsius ele consegue ter esse registro, e vocês podem programar. Eu quero que ele ligue o meu refrigerador de água quando tiver mais que 35 graus. Então, ele vai ficar registrando a temperatura ambiente,
e quando tiver uma temperatura maior que 35 graus, ele vai ligar alguma coisa. É essa pecinha que faz isso. Tem que ter uma programação, mas ela custa R$3 para fazer isso, tá? Então, nossa, bem acessível, né? Tem outro, esse eu usei num projeto, acabei não tendo aqui porque eu usei ele, tá? É um sensor de umidade, e detalhe que ele também tem uma temperatura junto. Então, ele equivale a essa pecinha e mais um sensor de umidade de ar também, tá? Então, tem essas duas aí. Tá? É o DHT11. Ele é um pouco mais caro, mas a precisão dele é maior. Então, ele chega aí entre menos 10 graus Celsius até 150 graus. Essa é a faixa dele que ele consegue programar. Tem o DHT11 e o DHT22. E aí tem muitas outras. Tem uma coisa que eu fiz na garagem, que foi meu primeiro projeto, que olha o problema que eu tinha, pessoal, de automação. E essas são as coisitas mais que a gente estava falando na palestra. Tem uma garagem aqui do lado, uma porta aqui, né, uma garagem privada aqui dentro do apartamento, e era por interruptor normal. O que acontece é que eu ligava a luz da garagem, saía e esquecia, e aí ficava ligada a luz lá. E aí imagina o quanto não gastava de luz, daí eu ia me ligar que estava acionada a luz só no outro dia de manhã. E, poxa, estava lá ligado todo dia. Quantas luzes vocês talvez não tenham esquecido ligada assim? E o que eu pensei? Poxa, eu vou fazer um sensor de presença, que quando eu saio, ele desliga automaticamente em X segundos, o quanto eu quiser programar. Então, ele tem que ter um sensor de presença que ele consegue captar o movimento e eu consiga ter um tempo de atraso depois que não tem esse movimento, ele desliga sozinho. Esse é o sensor que eu usei, ó. Parece 2 olhinhos, né? Os olhinhos do Huawei. Olha lá. Ele é o chamado sensor ultrassônico. Ele é a base do morcego. O morcego usa algo assim, que é um radar, né? Essas dois cilindros aqui, um emite um som, por isso que é ultrassônico, um som com uma frequência alta que a gente não consegue escutar. Tá? Ele emite um som e o outro recebe o som. Então, se tem um obstáculo no meio do caminho, esse obstáculo vai refletir o som que ele está emitindo e vai voltar para esse outro sensor. Então, ele funciona como uma espécie de régua. Ele consegue captar a distância que tem um objeto do outro, né, dele, né? Então, se não tem nada ali, eu consigo programar para ele, olha, fica desligado. E se tiver um obstáculo, tipo uma pessoa passando, ele vai detectar a presença, aquele movimento, né, aquela reflexão ali, aquele obstáculo, e vai acionar a luz. Tá? Então, eu consigo determinar, inclusive, o tempo que ele faz isso. É um sensor bem legal, bem barato também. Tá? E ele é usado em situações práticas, acho que vocês já viram nos shopping, estacionamentos e tal, que tem aquela luz vermelha e verde. Já viram isso? Fica vermelha quando tem um carro embaixo e fica verde quando não tem um carro, dizendo que a vaga está liberada do estacionamento lá. Então, o que eles usam? Em cima da garagem tem um sensor assim, ó. Eles programaram a distância, né, calcularam a distância do topo do sensor até o chão, falaram, olha, se a distância for igual à distância do chão, coloca a luz verde, está liberado. Se tiver um carro embaixo, essa distância vai ficar menor, porque vai ser um obstáculo, né? Então vai ficar como vermelho, ele vai acionar a luz. Simples assim. Então é questão de lógica mesmo, né? Se tiver alguma coisa, ele faz, se não tiver, ele vai. E assim, se tiver algo, pode ser uma distância, pode ser uma temperatura, e assim por diante. Tá? E aí tem outros, né? Motores, e quando se fala em motor, a gente já está pensando em robótica. A gente está pensando em braço mecânico, em rodas se movendo e tudo mais, tá? Existem muitos tipos de motores, muitos preços, e assim por diante, tá? E para acionar esse motor, a gente tem duas formas, motores de robôs, né? Ou uma chavezinha eletrônica que tem uma certa segurança e é mais precisa, que é o chamado relé, esse aqui, ó, relézinho, custa R$5, ele aciona um motor. Ou tu pode comprar uma plaquinha que consegue controlar 2 motores, inclusive controlar a rotação, se é para a esquerda ou para a direita, né, se o robô está indo ou voltando, e a velocidade dele, que é mais interessante, né? Que é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha já vem ali com controlador, com relé controlado eletricamente. Essa plaquinha é chamada de ponte H, ela controla até 2 motores, tá? Tudo dicas assim do que eu estou falando, dessas placas e tudo mais, eu vou dar dicas de lojas para vocês também, tá? Vocês encontram no Mercado Livre tranquilamente, o importante é vocês saberem os nomes, né? Depois como utilizar e onde vocês encontram informações para utilizar isso, tá?
De componentes eletrônicos, vocês imaginam o seguinte, poxa, fiz um projeto. Ah, legal, funcionou. Ah, melhor ainda, né? E esse projeto eu quero vender para alguém. Quero, sei lá, fazer uma coisa bonita, né? Não quero fazer aquelas gambiarras com fio tudo jogado e com fita durex e tal. Então, eu vou fazer um aspecto bonito lá, né? Tirar foto, postar e, de repente, até transformar em um produto realmente comercial. Então, tu tem um protótipo, que é a parte inicial, que está fazendo testes, então tu não vai fazer algo fixo, aí vale gambiarra, e do protótipo vai surgir o projeto final, produto final, ou melhor, tá? Que aí vai ser uma placa certinha, projetada para aquilo, né? Para ser a nível comercializada. Tá? Então, existem essas placas que vocês podem montar também, só que antes disso vem o protótipo, que é vocês experimentarem. E para esse protótipo, vocês têm essa plaquinha que vocês estão vendo na foto, e essa que eu estou segurando aqui. Tá? É uma plaquinha que tem vários furinhos, tá? A gente chama ela tecnicamente de protoboard, né? Placa de protótipo, proto de protótipo e board de placa, e tem vários tamanhos, vários furos e tudo mais. Eu tenho essa que eu mostrei para vocês grande, mas tem essa pequenininha aqui para projetos menores, ó, que é a breadboard. Ela é bem baratinha, muito baratinha, é para projetos bem pequenos mesmo. Para que tem esses furos, né? E qual é a lógica disso? Para vocês colocarem uns sensores e componentes eletrônicos e eles se comunicarem entre si. Então, podem ver que esses furos, eles casam perfeitamente, ó, vou encaixar um sensor aqui para vocês verem. Ó. É como se fosse um Lego, tu vai montando, é bem divertido, ó, tu vai montando os sensores, todos eles têm terminais que se encaixam nesses furos. Tá? Só que, aí está a lógica da coisa. Os sensores, eles têm que se comunicar, tá? Para poder chegar até o computador depois e tudo mais. E essas placas têm uma lógica, esses furos, eles estão conectados entre si, tá? Podem ver, inclusive, que aqui, ó, todo projeto tem que ter uma alimentação, tem que ter uma energia para poder funcionar, seja ela uma tomada, uma pilha, uma bateria, ou um carregador. Então, essas barras aqui, o menos e o mais, que estão em cima e embaixo, é onde vai passar a energia para poder alimentar os sensores que vão ficar no meio. Certo? Então, eu tenho em cima e embaixo, e essas barras, elas estão conectadas na horizontal. Então, todos esses furos que estão aqui, ó, na linha azul, eles estão conectados entre si. Se eu colocar um fio aqui no primeiro furo, ou no último furo, ele vai estar conectado com os furos do meio. Tá? E se eu colocar embaixo, na linha vermelha, a mesma coisa. Todos os furos estão conectados na horizontal. E os furos do meio, onde eu vou colocar os sensores, estão conectados na vertical. Então, eu posso fazer uma organização de fios ali, de cabos, logicamente, para poder chegar à alimentação. Então, aqui vai ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma pecinha eletrônica em que esse terminal aqui, ó, que está na linha 3 aqui, ó, toda essa linha aqui tem conexão. Então, você pegar esse furo, esse furo, esse furo, esse furo, eles estão conectados. Certo? Então, eu posso colocar uma outra coisa que eu quero conectar nesse terminal aqui, aqui outra coisa, tá? E se eu quiser alimentar esse terminal aqui, eu puxo um fiozinho daqui para cá, ó, para a barrinha vermelha, que está conectado a uma pilha, por exemplo. Então, é algo bem interessante, é basicamente um Lego mesmo, né? Como eu comentei, montar ali os fiozinhos. Eu vou mostrar depois que fios são esses que vocês vão conectar nos furos, porque também tem fios que vocês podem comprar prontinhos já, tá? Então, aqui, acho que essa imagem vai ficar mais fácil de entender as conexões internas que tem uma plaquinha dessa, que é a protoboard. E o legal é que vocês podem reutilizar ela. Como ela é de encaixar, ela não é fixa, vocês, pô, não funcionou, tira o sensor, coloca outro e faz um outro projeto usando ela. Funcionou, aí sim vocês vão pensar em algo fixo. Tem muita gente que faz projeto fixo com ela. Tá? Deixa na plaquinha mesmo, ela tem atrás dela, inclusive, um adesivo que vocês podem fixar numa caixa, numa parede e assim por diante. E até parafusar, essa aqui tem uns furinhos que dá para parafusar, inclusive. Mas dá para fazer uma placa depois de circuito impresso, e aí é outra história. Certo? Quanto custa isso? E esse eu acho que é um item mínimo, né? Certeza, né? Fundamental. É um item mínimo para qualquer projeto envolvendo robótica e automação residencial e eletrônica. Quem curte hardware aí, R$17, R$18 a placa grande, sendo que esse preço pode variar, né? E cerca de R$9 a placa pequena. Então, um preço bem baixo, né? Tá valendo, sendo que vocês podem reutilizar ela
inúmeros projetos, então vale muito a pena, é um custo relativamente bem baixo. E é isso que vocês vão usar para conectar nos furos os fios. São fiozinhos prontos, chamado de jumper. Então, esses jumper, que são esses fios coloridos aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui eu tenho uma parte que é fêmea, que tem o furinho, e tem a outra ponta que é macho, mas também tem macho-macho e assim por diante, tá? Depende muito do sensor que vocês vão usar. Então, eu posso comprar uma coleção de fios, com vários fios, aqui tem acho que mais de 20 fios aqui, eu posso destacar eles, né? Se eu puxar, eu destaco, ou posso deixar eles conectados aqui, se eu puxar, eu vou destacando. Tá? E eles custam cerca de R$14, às vezes 100 fios desses. Então, vale muito a pena que você também pode reutilizar. Eu tenho uma caixa aqui, que é uma fiozaiada. Olha isso aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, esses aqui são os fios que eu já destaquei, ó. O pessoal fica louco aqui em casa, porque é fio jogado em tudo que é lado, né? Tu entra no quarto, é fio na cama, você é a nível do negócio. Né? Então, tudo são os jumpers que eu já destaquei, que eu acabo reutilizando em projetos. Tá? Então, aos poucos, fui montando o meu kit, e tu vai lá, vai juntando, é uma brincadeira que tu vai brincando, projetando e construindo algo útil. Né? Então, é legal. Jumper, R$14. E aí tem os LEDs, aí eu tenho o exemplo do LED, né, que acho que realmente é um dos sensores mais comuns de sinalização, famosa luzinha, né? Custa também centavos. Vocês podem comprar kits de LED, aqui tem um vermelho, tá? Então vermelho, amarelo, azul, ultravioleta, branco e assim por diante. E ele também serve para poder programar ali. E tu quer testar para ver se vai acionar alguma coisa, primeiro testa no LED, acionou, e depois tu parte com uma lâmpada realmente com uma tensão maior, né? Então, chave, essa eu vou pular algumas coisas aqui, tá, pessoal? Mas esse material depois eu vou passar para vocês. É um material que eu uso introdutório para aula de robótica, inclusive, tá? E aqui tem algumas coisas. Motor, para quem quer fazer algum robô, em algum momento da vida, vocês podem comprar kits prontos de robôs, que é geralmente caro. Kits que já vem com só a parafuso ali, o corpo do robô. Geralmente o robô ele pode ser um braço mecânico ou um carrinho, né? Esses corpos de robô são chamados de frames, frame de moldura, né? Então geralmente eles custam em torno de R$200 a R$300, os mais simples. É caro, mas já vem com alguns motores juntos. Ou vocês podem se aventurar, se forem hardcore, que nem eu, e montar o próprio robô de vocês com sucata, um lixo eletrônico, um papelão, com madeira, com CD velho, assim por diante. Esse tipo de pessoas que gostam de construir coisa, não sei se alguém aqui quebrava brinquedo quando era criança, que nem eu, o pessoal ficava louco. É o chamado faça você mesmo, do it yourself. Tem um termo para isso, né, que é o DIY, do it yourself, que é, mete a mão e faz tu mesmo. Né? Faz lá. Vou comprar um robô pronto. Não, monta tu. É isso que eu acho interessante. Existem revistas, inclusive, sobre isso, né? De pessoas, sites de entusiastas que fazem coisas, né? Fabricam coisas bem loucas, assim, inclusive robôs. Então é possível te montar um frame teu. Né? Tem muita coisa na internet bem legal que o pessoal fabrica, né? Envolvendo lixo eletrônico. E o que você vai precisar, logicamente, não vai ser difícil fabricar um motor, para movimentar a roda ali. A roda pode ser um CD velho, qualquer coisa, mas o motor em si tem que ser um motor. Existem dois tipos de motores, os motores mais precisos e os motores não tão precisos, ou seja, o motor que não é preciso, ele só vai rodar. Vai rodar, no máximo que pode fazer ele ter um sentido diferente, horário ou anti-horário. Esse motor é um motor chamado de corrente contínua, esse que vocês estão vendo aí. DC. É o motor mais simples, e aí, dependendo do preço que vocês forem pagar e quiserem pagar, vocês podem ter um torque maior. Tipo, eu tenho um robô muito pesado, que vai levar muita... Vou botar uma câmera lá para espionar, qualquer coisa que vocês queiram, ou registrar alguma informação de imagem. Ele vai levar mais coisa, ele tem que suportar mais carga, então ele custa mais caro. Ele tem que ter uma tração maior, tá? O que eu chamei de torque. Então, são motores mais caros. Motores resistentes à água, enfim, tem muita coisa hoje no mercado legal disponível. E esses amarelinhos que vocês estão vendo são os mais baratos. Mas coisas mais é legal para principiante, tá? Depois eu vou mostrar algumas questões de valores, tá?
E motores mais precisos são aqueles que vocês podem, inclusive, calcular o ângulo que ele vai girar por programação. Isso já começa a ser interessante, por exemplo, num braço mecânico. Esses tipos de motores são chamados de motores servomotores. O servomotor, ele tem mais pinos. Ele não tem só alimentação positiva e negativa para te ligar ele. Ele tem outros pinos que controlam esse movimento angular. Então, ele é muito mais preciso. Tá? Então, servomotor. Também tem diferentes torques e assim por diante. É legal, se vocês estão querendo se aventurar nessa área, vai no 1,99 e compra uma caixa organizadora para separar as pecinhas. Tá? Então, uma caixinha, essas caixinhas simples de plástico. Aqui eu tenho uma caixinha só de transistor, uma caixinha só de outros transistores e sensores, né? Tem umas caixas maiores que dá para colocar, e vai montando no laboratório teu para poder fazer essas experiências. Tá? Então, isso é bem legal. E aí eu tenho um exemplo aqui, é bem organizado. Tá? E aí eu estava falando dos frames, esses são os frames montados. Inclusive existe, da Lego mesmo, kits para robótica mais simples, que são usados inclusive em feiras de robótica, que são caros inclusive, né? Então fica um pouco fora ali da realidade da maioria das pessoas, que é o que a gente chama de robótica fechada. A robótica aberta é tu usar algo mais barato, tu mesmo fabrica o teu próprio corpo, tu usa programas gratuitos para programar o robô, né? E até plataformas gratuitas, e é essa que eu realmente acabei usando, tá? E aqui, acho que é o frame mais barato que tem também de robô. Meu primeiro robô foi algo assim, em que ele já vem os 4 motores de corrente contínua, as rodas, né? Já vem com as rodas e já vem com o frame aqui, ó, vermelho, em que tu pode parafusar e colocar os sensores aqui em cima, as plaquinhas aqui em cima, tá? Questão de preço, coisas que eu não falei. O sensor ultrassônico para poder calcular a distância para a garagem varia. Olha só que interessante, pessoal. Um site estava R$13. Um outro site, o mesmo sensor ultrassônico estava R$49. Pô, como é que pode ter tanta variação de preço assim, né? De R$13 para R$49. Depende muito do local que vocês compram. Às vezes vale muito mais a pena vocês comprarem peças ou sensores fora da cidade, né? Entrega, Mercado Livre, às vezes até da China, talvez, e pagar a entrega, compra em quantidade com outras pessoas, do que comprar localmente. Então, Porto Alegre, geralmente, por exemplo, Porto Alegre, onde a gente está, em lojas especializadas de eletrônica, geralmente é muito mais caro. E às vezes chega a ser mais do que o dobro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Vale a pena dar uma boa pesquisada. Aqui é o sensor de microfone que eu falei para vocês que custava R$10, tá? Realmente custa R$9,90. Tá? E o relé, eu falei que custava R$5, o módulo pronto, mas o relé separado, que é muito fácil de programar, custa nem R$2, R$1,75. Tá? Sensor de umidade, R$18. Tem um sensor que eu não mostrei para vocês, que é este aqui. Né? Olha, parece um garfinho, né? Ele vai acoplado na terra mesmo, ele consegue ver se a terra está úmida ou não. Tá? Se está úmida, ela vai ligar um irrigador, por exemplo, automático, e se não está úmida, ela desliga. Então, para fazer horta, que foi o que eu usei aqui em casa, R$9, R$10. Certo? Aqui o Otto falando para depois, para eu pedir o celular para o João. Eu estava pensando, estava falando ali do motor à prova d'água e tem um projeto para fazer contigo, para diversão só. Sabe que tá. tem um gurizão, Otto, que fez um projeto e ficou bem famoso, ele ganhou vários prêmios, que era envolvendo um submarino, que ele faz análise embaixo da água e consegue ter câmera e tudo mais. E foi a parte mais difícil dele, foi nesse projeto, foi isso, ele conseguiu isolar o motor dos componentes. Mas ele conseguiu, ele nem usou o motor à prova d'água, que é muito caro. Ele usou um motor simples e conseguiu isolar as escovas do motor. Então tem os vídeos dele explicando sobre isso. Ganhou vários prêmios, é bem interessante. É mais ou menos isso, mas só que não é um submarino. Sabe aquelas pranchas não é de surf, é aquelas menorzinhas que tem Sim. Não me lembro agora o nomezinho.
Eu queria ver, tem como colocar um motor ali e fazer um controle de mão, tipo um autorama, que tu aperta e acelera e diminui? Tem, Ah, né? entendi. É tipo, tu colocaria uma espécie de turbina ali, um motorzinho para ele poder impulsionar mais. Exatamente. Porque aqui onde eu tô, a praia não tem onda nenhuma, é uma lagoa. Bota ali, se tu conseguir criar isso daí, ó, é uma fábrica que vai vender bastante. Eu imagino que seria uma espécie de mini lancha, né? Pode ser. Uma mini lancha Pode ser. portátil que seria acoplado ali numa prancha, numa Tem que ser um wind boat. motorzinho pequeno, tipo assim, uma mão, 15 por 20 centímetros no máximo, para dar certo. E imagino talvez até que tenha que ser dois pequenos para poder ter o impulso suficiente para poder, porque tem todo o peso da pessoa, né? Eu vejo muito aqui aqueles caiaque com pedalinho. O pessoal anda para lá e para cá para não remar, né? Sim. Mas essa da prancha é uma. Eu estava pensando em uma melhor, porque o controle pode ficar na mão e o cara só inclina a prancha, né? Para a direita, para a esquerda, faz a curva, só para dar uma voltinha. O mais difícil é o motor, realmente, é conseguir isolar e ter o impulso suficiente para mandar ali o peso da pessoa. Porque se tu conseguir resolver essa situação, e é possível, né? Porque teve gente que já conseguiu, imagina vocês poderem conseguir controlar alguém de fora, conseguir pelo celular controlar alguém que está dentro. Pode ser. Dá para fazer isso também, né? Então, E também daí a gente tem que pensar na parte do empreendedorismo, né? Porque isso daí é uma coisa que o cara leva para uma lagoa, para algum lugar, e o cara pode ir controlando pelo celular, né? Ó, temos um projeto aí. Ó. Temos uma ideia já aí interessante. Tá, legal. depois pega meu celular. Legal. João lá. Vamos trocar umas ideias. Aí vai surgindo as coisas. Se alguém tiver alguma outra ideia, pessoal, fiquem à vontade. Vocês têm aí, olha, o principal é às vezes pensar, mas é absurdo, não é possível. Não existe isso. A ideia está aí, né? Então, às vezes, a gente só não sabe como executar, mas pensando junto a gente consegue. Então, possibilidades é o que mais tem, e existe material para isso. Por exemplo, esse outro sensor, ó. Vem que tudo é meio que 9,90. Tudo é meio que 9,90, né? Sensor ultrassônico 9,90, não sei o que 9,90. Sensor, olha esse sensor para chuva 9,90. Ele é uma plaquinha e tem controle de sensibilidade também, compatível com várias plataformas gratuitas de programação. Se cai uma gota d'água nessa placa, ele detecta que tem chuva, tu coloca na rua lá, né, na janela, ele pode acionar um motor que fecha as cortinas automaticamente ou recolhe um varal, por exemplo. Automatiza. Então, esqueci lá o varal da roupa lá e tá chovendo. Nem se preocupa que tem um robozinho lá, tem um acoplado da minha janela, um negócio que vai recolher automaticamente se chove. Olha que interessante. R$ 9,90. Tá? Claro que não é isso que vocês vão gastar só, né? Tem R$ 9,90 do sensor, tem os 19 do protoboard, e depois tem o que é mais caro, mas acaba não ultrapassando R$ 100. O que é mais caro é o processador que vai conseguir colocar a programação para isso, que é o Arduino, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que custa em torno de R$ 50. Também não é um absurdo, né? Tá? Existem módulos bem caros, tá? Como, eu quero enviar uma mensagem celular para mim. Então, tem que botar um cartão ali, um chipzinho. São módulos GSM. Aí custam mais de R$ 200. Realmente são projetos bem caros, tá? Mas a maioria é muito barato, tá? Ó, o módulo para controlar o motor, como é 2 motores, é um pouco mais caro, né? R$ 28. E dicas finais, pessoal. Tá? Eu costumo aconselhar alguns livros, tá? Vocês vão encontrar até alguns capítulos de livros gratuitos na internet desses livros, tá? O do Michael Roberts é muito bom, o Arduino Básico. Ele é um livro grosso, ali eu tenho inclusive a versão impressa aqui. Muito legal, muita explicação, exemplos de códigos e assim por diante, tá? O do Simon Monk, ele é um livro importado que tem algumas traduções, então são várias coleções. Esse de 30 projetos é bem legal, tá? Vocês vão encontrar a versão em inglês dele em muitas partes gratuitas na internet, então vale a pena procurar por esses nomes. Simon Monk e Arduino Básico do Michael Roberts. Rafael, acho que tem uma questão aí. Professor, sobre o professor Otto tinha falado ali, já existe scooter subaquática, não sei se ele já viu falar. Não, é meio que parecido com a ideia da prancha, mas
Mas tipo, é só acoplar ela numa prancha, seria quase a mesma coisa. Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Porque o que acontece, até hoje eu estava na praia ali, estava olhando, disse, pô, mas o pessoal vai com um caiaque remando lá para dentro, volta, cansa. O cara quer só brincar um pouquinho, dar uma voltinha. Se botasse um motor em cima dessa prancha, e aí voltava tranquilo, era só para brincar mesmo. Isso é interessante. Essa scooter aquática, ela é só segurar com as mãos mesmo e o motor puxa. Dá uma olhada pro senhor ver, dá uma pesquisada. Mas tu sabe mais ou menos o preço? Não. Eu já vi várias vezes, mas nunca me interessei em olhar, mas já como eu lembrei, só pro senhor ficar sabendo. Porque eu não quero para mergulho, eu quero só para superfície mesmo, dar uma voltinha. É scooter aquática? Isso, tem para superfície e tem para mergulho também. Vou olhar. É interessante. Vou dar uma pesquisada também. Essa deve ser para mergulho e deve ser bem cara, inclusive, né? Não deve ser muito barato, não. Mas para mergulho eu acho que deve ser caro. Legal saber que existe, né? Dá até para dar uma pesquisada para ter referências. Com certeza. E aí tem livros do Simon Mon que costumam associar a programação com o celular, com o Android. Aí tu consegue usar o teu celular para programar e acionar dispositivos. Aí a coisa começa a ficar mais interessante também, tá? Vou dar um exemplo, pessoal. Eu não sei essa questão a fundo de programação, não é minha área, eu sou designer. Mas olha só o que eu fiz, tá? Vou dar um exemplo prático agora aqui, tá? Ó, tô com meu celular aqui, vocês estão vendo que ele tem 2 botões em rosa. Os botões estão como o nome de desliga. Sala 1, sala 2. Olha o que acontece quando eu teclo um botão. Vou teclar o outro. Vocês viram que meu ambiente mudou, ele escureceu? Eu acabei de apagar a luz da minha sala e agora ela passou para liga. Tá? O nome do botão liga. Então, se eu apertar de novo, vai ligar uma e vai ligar outra. Ligou as luzes. Isso de qualquer lugar do mundo, pessoal. Porque eu uso uma conexão Wi-Fi. Eu estou usando um servidor gratuito, que eu vou passar o nome para vocês depois, e eu usei uma linha de código. Eu praticamente copiei e colei a linha de código do Arduino, e ele fez todo o processamento para mim. Claro que eu precisei, isso aqui é um programa que tu instala, tá? E tu configura os botões que tu quer, só precisa colocar o número da porta que está o circuito que está conectado na minha lâmpada. Então eu criei um circuitinho, adivinha quanto eu gastei para fazer isso? O programa é gratuito. Tá? Gastei R$2 do relé, R$50 do Arduino, que é o que faz a conexão com a porta com a lâmpada, e a caixinha eu devo gastar 20 pila, mas tipo, nem precisava da caixa, vocês podiam pegar uma caixinha de plástico quebrado, um roteador, qualquer coisa do tipo. Então, o custo mesmo foi R$52 para acender a lâmpada da minha casa de qualquer lugar do mundo, sendo que eu coloquei 2 botões. O Arduino ele consegue colocar até 13, o Arduino R$50, até 13 conexões. Então eu posso acender 2 lâmpadas da sala, 2 lâmpadas do quarto, um ar-condicionado, a cafeteira, tudo com o mesmo custo de R$52. Claro que aí, vai ter uns custos a mais ali do relé, mas não vai passar muito mais do que isso, não. Então, aí vocês conseguem ver já o potencial, né? Poxa, esqueci a luz da lâmpada da minha casa acesa. Um celular lá, dentro da SeedSmile, eu já consigo desligar e ligar ela. Consigo fazer isso, tá? Lembrando, eu não sou um programador, tá? Eu tenho conhecimento mínimo. Aí os livros que eu falei para vocês, tem um livro que é o Make, que é voltado para pessoas como eu e como outras pessoas entusiastas que gostam de criar coisas, os do-it-yourself. Então é uma revista, talvez vocês encontrem alguns capítulos, alguns exemplares na internet, né? Tem um site também que é o Make, tá? E falando só o que faltou, tá? Sobre o processador que faz isso, que é o Arduino, que é também tema da palestra. Existem hoje 2 tipos de microcontroladores, que é o que vai processar esse tipo de informação do sensor para o computador, que é os PICs, que é algo mais voltado à indústria, e os ATmega. O ATmega, ele é utilizado no Arduino, ele é mais barato e um pouco mais simples de programar. É um chipzinho. E este é o Arduino que vocês estão vendo aí, tá? Este aqui, ó. Isso que custa R$50. Imaginem isso como sendo uma espécie de mini computador, não chega a ser isso, né? Mas ele tem memória que consegue gravar os programas, regravar. Ele tem um mini processador, que é o ATmega,
tá? Uma velocidade bem pequena, mas o suficiente para ler as instruções, e tem uma conexão de USB para mim colocar no meu computador e passar os códigos do computador para ele. E também uma conexão de alimentação. Tá? Para você ter uma ideia, se eu estou programando com ele no computador, eu uso a própria alimentação do USB para alimentar ele. Agora, se eu quiser colocar ele na parede, né, e não ter USB nele, eu uso um carregador de celular velho para poder fazer isso. Então, muitas coisas que às vezes a gente jogaria fora, carregador de celular, vocês podem alimentar o Arduino com um carregador desses. Então, vocês podem reaproveitar o lixo eletrônico. Ô, Walter, tem uns... o pessoal aqui zoa, né? Porque se eu vejo aí alguém com alguma coisa para estar jogando um lixo eletrônico fora, opa, vamos ver o que é que de repente dá para aproveitar. O que eu tenho de sucata aqui, pensando em projeto já aqui em casa, é uma loucura, né? O pessoal fica louco aqui em casa. Então, dependendo do lixo, não botem fora, botem no meu lixo, tá? Deem para mim que eu faço alguma coisa, tá? Então, tem uma utilidade isso tudo. Existem vários tipos de Arduino, e por isso que o título da palestra é Arduinos. Esse que eu mostrei para vocês é o Arduino Uno. Ele é o mais comum, 13 portas, 13 controles de alguma coisa. Tem o Arduino Mega, esse eu também uso bastante, tá? Para fazer robôs. Ele tem mais de 40 portas, ele é maior, tá? Preço maior também. E tem o Arduino Nano, esse pequenininho aqui, ó, para projetos menores. Tá? Então, tem menos portas também, é mais baratinho, e ele é mais portátil, tá? Preço menor. Então, todos esses vocês estão vendo, existem mais modelos, esse redondinho aqui é bem legal, que é o Arduino Lily. Vocês conseguem, esses furinhos é para costurar na roupa, vocês conseguem criar roupas inteligentes. Uma roupa que aciona luzes, dependendo do som, dependendo do sensor, temperatura da tua pele. Então, tem como costurar, e ele é a prova d'água também, então os sensores ali conseguem fazer coisas bem legais com ele. LilyPad. Quais os benefícios de usar um Arduino e não um PIC? Ele é mais barato, ele é fácil de programar, ele é um hardware livre. Vocês mesmos podem criar o próprio Arduino de vocês e colocar o nome que vocês quiserem. Tem uma comunidade muito grande da internet que tem códigos prontos só para vocês copiarem, colarem, ou estudarem, ou criarem isso de vocês mesmos. Então, tem todas essas vantagens aí. A desvantagem, como nem tudo é paraíso, né? Ele tem pouca memória, então, dependendo da versão, vocês vão ter que fazer coisas mais simples. Não dá para se emocionar muito, tá? Fazer um mega robô? Não, né? Com Arduino, não. E ele tem uma velocidade de processamento, um clock baixo, 16 MHz. Mas, como eu falei, ele é o suficiente para poder ler instruções mais simples. Tá? Então, aqui tem uma comparação, né? O Arduino Uno, eu falei, ele só corrigindo, ele tem 14 portas, não 13, tá? E o Mega tem 54 portas, então, mais de 40 portas. Dá para acionar muito motor, 54 motores ou sensores, tá? Sendo que cada porta, como eu estou falando, é o acionamento de algum sensor. Cada porta equivale a um sensor. 14 portas, 14 sensores, 14 lâmpadas, 14 chaves e assim por diante. Tá? Aí o preço do Arduino. Esse é um item fundamental também, né? Se vocês querem começar na robótica, tem que comprar uma pecinha dessa aqui para poder começar a brincadeira. Varia de R$50 até R$100. E é aquilo que eu tinha comentado antes, depende de onde vocês comprarem. Tá? Então, R$54 ali, até R$100, dependendo da loja, R$99, tá? Também tem que pesquisar, tá? O LilyPad que eu falei para vocês, da roupa inteligente. E se vocês quiserem, e se vocês tiverem conhecimento a mais de eletrônica ou quiserem avançar na área, vocês podem montar o próprio Arduino de vocês, compra o processador separado, compra as pecinhas separadas, e vai custar R$20. Então, de R$50, vocês conseguiriam baixar o custo para R$19,50 do Arduino, porque vocês montam o próprio Arduino de vocês. Ele é hardware livre. Olha que interessante. Já me aventurei e dá certo, pessoal. Funciona. Aqui eu coloquei a pinagem dele só por curiosidade, tá? As disposições das portas do Arduino. Cada furinho desse é uma porta que consegue acionar o motor. Tá? Ele tem portas analógicas e digitais, e quando se fala analógico digital, o que é? Tu conseguir desligar ou ligar alguma coisa, é a porta digital, e a porta analógica é tu conseguir ter variações entre o ligar e desligar. Eu quero apagar a luz aos poucos, ou acendê-la aos poucos. Vou usar uma porta analógica, que ela tem 255 variações entre o desligar e o ligar. Tá? Então, são menos portas analógicas que tu tem no Arduino, mas tem algumas. Interessante. Tá? Então, aqui tem todas as especificações técnicas, tá? Como é que funciona tudo, e a programação é feita num IDE
de um programa gratuito que vocês baixam do arduino.cc. Daqui a pouco eu mostro para vocês que são as dicas de site, tá? Na verdade, já vou mostrar agora, tá? Eu não quero me estender muito, porque já está quase na hora aqui, né? Então, vou entrar aqui, ó. Não, fica à vontade, professor, tá? Beleza, estourei o tempo. Pode esticar um pouco, se tiver necessidade. Hoje o senhor era uma super palestra, o senhor é o único palestrante, então pode dar uma esticadinha, o pessoal está pedindo, não corta o homem. Não, pode. Tá bem. Então não vou Vai só no seu mostrar. tempo Legal. Ó, até o Rafael aqui mostrou alguma coisa aqui, ó. Mandou o link do scooter na Mercado Livre, legal. Vou até entrar aqui, Rafael, tá? Porque eu fiquei curioso para saber quanto custa, tá? Enquanto eu entro aqui. Entra, que eu já olhei o preço. Senhor, até me ardeu o olho aqui. Eu procurei um pouco antes, tem por 1.500. Mas é bonito, né? Que a ideia sempre de projeto é assim, ó. A gente tem que botar uma coisa na cabeça. Eu acho que dá para fazer isso daí com 500 pila, tranquilo. E o projeto sai, é botar os alunos para pensar, para pesquisar, vai para a piscina, testa, porque esse preço é muito de marca, né? A marca é a marca, então tu já tira uns 1.000 pila só do preço da marca, não do material. Verdade. Quando a gente entrou na feira, só pegando um pouquinho da tua palestra, o João se lembra disso, a gente brigou com o Senai de Caxias, toda a força do Senai de Caxias, a gente brigou. E a gente lá com a nossa impressorinha 3D, e o Senai com uma impressora 3D também. E a gente ganhou, porque os meus alunos, eu botei meus alunos, não, vocês vão programar tudo. A ponteira que derrete filamento, eles fizeram a programação. Eles queimaram 2 ponteiras, esqueceram de colocar o sensor de calor, mas eles fizeram tudo. O Senai comprou o programa pronto, certo? Eles só encaixaram. No final das contas, meus alunos ganharam o primeiro lugar. Então, eu acho que isso daí, aquele sangue nos olhos que o aluno sente assim, eu fiz, eu estudei, não sabia nada de Arduino, fui lá, estudei, consegui. E eu gostei de ver esse preço, a scooter é bonita, tudo, mas dá para fazer, eu acho que dá para fazer uma coisa bem mais barata e que funciona também. Tá? Que legal, uma boa experiência aí, né, que o Otto falou aí. Com certeza, e é uma coisa que o aluno marca, né? Participar de uma feira, o aluno participar de uma Olimpíada, né? O cara vai lá, se torna o astro, pode não ganhar, a gente participou de algumas que não ganhou, mas marca pro resto da vida. Marca pro resto da vida, conhecimento adquirido pro resto da vida, currículo, muitas vezes é uma porta até para níveis internacionais, né? Alguém que investe, olha ali, nossa. Exato. E outra coisa, saber procurar, porque às vezes o aluno vinha para mim, professor, tem esse problema aqui, eu olhava para ele e dizia, tá, mas eu sou analista de sistema, eu não sou da eletrônica. Então não adianta perguntar para mim, vamos pesquisar junto. Daí saímos para pesquisar junto, a gente olhava tudo e a gente conseguia. A gente tem que dividir as tarefas, dividir a responsabilidade e o aprendizado também. O professor, ele não retém todo o conhecimento. Eu estou ali ensinando os alunos, mas os alunos também estão ensinando. E tem que haver essa troca. Que legal. Fechou todos, porque eu sou da eletrônica e não sou do sistema, então, né? Tamo junto. Outras coisas que eu não mostrei, pessoal, tá? Antes de mostrar o site ali, o sensor de gás, ó, eu tenho aqui o MQ4, ele vai detectar metano no ambiente, então, metano ou butano, então, tá vazando o meu gás, bota perto do gás de cozinha ali, ó, é bonitinho, ó. Também, ele é um pouquinho mais caro, eu acho que ele custa em torno de R$15, R$20, não me lembro, eu paguei pouco. Mas então ele vai, tipo, te detectar e te mandar alguma sinalização também, seja sonora ou não, tá vazando o gás. Então é algo bem preciso, tá? E tem algumas outras coisas que eu não mostrei que é bem comum, que é as famosas tags. O pessoal está substituindo chave com isso, né? É um chaveirinho que tu coloca o sensor e abre a tua porta. Minha chave tem isso. Olha aí, ó. Então, vocês podem programar isso com essa plaquinha aqui, ó. Esse é o receptor da tag, ó, que é o chamado RFID. Então, o Arduino, ele consegue programar isso. E é bem acessível. A programação é bem fácil também. Outra coisa que eu não mostrei, deixa eu ver aqui que eu tenho. Bom, tem muita coisa. Esse aqui. Nossa, esse aqui foi o que eu usei para acender a luz da sala. Tá? Imaginem um Arduino com uma placa de Wi-Fi dentro dele. Uma antena, inclusive, de Wi-Fi dentro dele. É essa belezinha aqui, ó.
podem ver que tem uma anteninha impressa aqui, ó. O nome desse Arduino, até nem é um Arduino, né? Ele é baseado na tecnologia Arduino. É o chamado Node MCU. Ah, mas isso aqui deve custar caro, porque já vem Wi-Fi, né? O Arduino custa R$50, tá? Vocês viram ali. O Node MCU custa R$80. Mas imagina que vocês têm... e aí, essa placa é legal para quem curte realmente a internet das coisas, porque vocês conseguem colocar roteador aqui, vocês conseguem conectar a internet aqui. Ele detecta a internet sem fio. Então, tu consegue colocar tua senha aqui dentro, né? Protegida, né? Com criptografia. Ele tem aqui dentro dele. Senha e o próprio usuário da internet, ele detecta o teu roteador e consegue usar o teu Wi-Fi para poder desligar ou ligar alguma coisa. Então, tu já não tem, a distância acaba rompendo, porque tu não tem a limitação, por exemplo, do Bluetooth, que é 30 metros, por exemplo. Tá? Eu posso estar, como eu comentei antes, em qualquer lugar do mundo, tá? Porque aqui ele vai usar o roteador mesmo. Então, Node MCU, e é a mesma programação do Arduino. Sabe programar no Arduino, sabe programar no Node MCU. Tá? Ele converte ali, consegue fazer isso. Qual a ideia que vocês vão usar? Vocês podem baixar o programa gratuitamente aqui no arduino.cc, do www.arduino.cc, vai ter aqui tudo, documentação, tudo isso que eu falei, até mais coisas, né? E tem inclusive aqui a seção de downloads aqui em software, aqui, né? Em que vocês podem aqui em software lá, ó, download do Arduino IDE 1.8.15, tem para a versão do Linux, a versão do Mac e a versão do Windows. Tem inclusive a versão portátil, tá? Windows 7 ou posterior, funciona no Windows 10 e tudo mais, e o Windows para portátil. Então, você só clicar aqui, né, pegar aqui o Windows aqui, ó. Ele vai te mostrar essa questão de contribuir, tá, mas é só dar um just download para não pagar nada, e ele já vai baixar para vocês, tá? Então, simples assim, vocês conseguem baixar a interface, que é essa que eu vou mostrar para vocês rodando agora. Eu já baixei, né, o que eu utilizo aqui, tá? Então, ele é bem simples de se utilizar. Vocês podem, como eu comentei, buscar na internet em fóruns códigos prontos, copiar e colar nessa ideia, que é esta aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. Essa aqui é o programa já instalado. Beleza? Então, aqui é a área de código que vocês vão copiar e colar, ou até programar mesmo, né? Que eu aconselho depois com o tempo ir pegando a lógica da coisa, né? Para quem curte programação é tudo. Ele já está em inglês. Depois de vocês programarem, vocês vão pegar o Arduino, aqui, pegar o cabinho USB, que é este aqui, conectar no Arduino e conectar no USB do computador de vocês, tá? E depois clicar em compilar aqui, né? Que é essa setinha aqui, ó, carregar. Vocês estão transferindo o código do computador de vocês para a placa. Simples assim. Tá? Então ele vai fazer a transferência e a placa já vai ter a instrução para poder fazer as instruções lá para os sensores, tá? Então foi isso que eu fiz ali. Então, esse é um dos sites legais, tá? Quero comprar peças barato. Além do Mercado Livre, vocês têm várias opções, tá? Fora de Porto Alegre, fora da cidade, é um pouco mais vantajoso. Tem dois sites que eu aconselho muito, que é o HU Infinito. Tá? O HU Infinito é um site que é uma loja que fica em Brasília, Distrito Federal. Tá? E ele tem uma variedade enorme de componentes eletrônicos e de peças de Arduino, de robótica, de tudo que vocês imaginam. Então, Raspberry, nossa, tem muita coisa. E os preços são muito bons, tá? Então, por exemplo, aqui no Arduino, tá? Tem um item Arduino aqui. E o site é bem organizado também. Olha, sensores magnéticos, R$8. Sensores, módulos de driver, R$16, até baixou o preço. O Arduino, R$50, tá? Então, vale a pena, tá? Sensor de movimento, motor, R$14, junto com a roda já. Tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse site, tá? É uma dica que eu dou, HU Infinito. Tem muita coisa aqui, eu poderia passar a noite inteira mostrando para vocês que nem mostrar tudo. Outro site que é um pouco mais famoso na comunidade, só que os preços são um pouco maiores, é o Felipe Flop. O legal desse site, por mais que vocês não comprem nada, é que ele tem tutoriais também dentro dele. Então tem, além da loja, zonas que vocês podem aprender a como usar determinado sensor que vocês forem comprar em outra loja. Então aqui, por exemplo, Arduino. É um site bem legal também. Vou pegar aqui uma placa Arduino no menu dele. Só para a gente poder comprar, lá estava 54, tá? Aqui é a mesma placa, R$87. Tá? Então, para vocês verem, de um site para outro, de 54 para R$88.
Então, vale a pena dar uma pesquisada, tá? O que é legal saber desses sites, de vários sites, é que alguns não têm, algumas peças são bem raras. Então, vale a pena dar uma pesquisada no Mercado Livre, até para vocês poderem encontrar realmente o que vocês querem para determinado projeto, tá? Então, vale a pena dar uma pesquisada aí. Isso eu coloquei para vocês aqui no slide também, os links, tá? E o projeto que eu usei, que é o aplicativo do celular, para poder acionar as luzes, é o aplicativo, vou botar aqui, App Blink. Então, se quiserem depois dar uma olhadinha nele, depois que vocês já tiverem se aventurado e um pouco mais de conhecimento e comprado o Node MCU, tá? Deixa eu ver se é bem isso mesmo, que tem mais de um Blink, né? Blink App, tá com Y, né? Eu botei errado aqui. Aqui, ó. Esse aplicativo, esse app aqui, ó. Blink App para sistemas embarcados. Então, tem a versão gratuita e a paga. A gratuita, ela consegue colocar mais botões e gera até gráficos de monitores, de temperatura, tudo mais, né? Mas ela usa o Node MCU. E ele mesmo vai gerar o código para te copiar e colar. E ele utiliza o servidor interno, e isso que possibilita fazer com que tu utilize a tua Wi-Fi, ela seja replicada depois e tu consiga controlar em qualquer lugar do mundo. Então, com criptografia. Então, aqui, ó, esse é o aplicativo que eu usei. E essa, para mim, é a cereja do bolo, tá? Internet das coisas, o Node MCU, que seria um nível 2, né? Node MCU e Blink. Vocês podem controlar o robô com o celular de vocês. Colocar botões de avançar, acender luz, ir para os lados e assim por diante, usando o Wi-Fi. Ou seja, uma taxa de velocidade maior, sem travamentos e com uma distância. Vocês podem controlar o robô de qualquer lugar do mundo também. Então, eu posso estar em casa controlando um robô que esteja lá no Alcides Maia. Dá para fazer isso com Blink, com Node MCU e com o corpo que eu montei de sucata. Então, quanta coisa legal, quanta coisa gratuita, quanta coisa acessível que a gente tem, coisas que a gente não imagina às vezes e acha que é caro. Não é, pessoal. É bem acessível mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci de nada, mas eu acho que não. Acho que era isso mesmo que eu tinha que mostrar para vocês. Já deu para ter uma boa ideia do que é brincar com esse tipo de coisa. E aí a imaginação é o limite e o negócio é colocar a mão mesmo e testar aí, comprando aos poucos e fazer as experiências em casa. Beleza? No mais, pessoal. Show, professor. Achei incrível, realmente, a sua palestra aí. Só vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal. Show de bola. Muito boa a palestra. João, depois tu passa para ele meu celular. Ok? Pode deixar, vou botar vocês em contato aí. Realmente eu sou um entusiasta dessa área também. Eu gosto muito dessa área. E é legal que tá equipado aí também. A gente está montando a gente comprou alguns kits aqui para a escola, de repente a gente até monta um curso de extensão, alguma coisa aí para a galera. Eu acho que vai ser top, né? Vamos ver se alguém tiver interesse aí, de repente para estruturar aí, a gente pode fazer uma dobradinha aí com o Otto e contigo aí, a gente pode montar um curso bem bacana aí. Oi? Tem um aluno que mandou o link, eu acabei não pegando o nome dele. Esse aluno vai ser bom, hein? Ele vai atrás, procura, esse cara vai ser bom. Ah, com certeza. Uma feira aí é legal, né? Vamos pensar na possibilidade de montar um curso de extensão aí, a gente libera tanto para graduação quanto para os técnicos. Acho que vai ter uma boa procura aí. Tem duas coisas legais desses cursos de extensão, voltado ao Arduino especificamente, que uma, tu aprende programação de forma muito lúdica, tu aprende programação de forma fácil e vendo a coisa acontecer, e outra coisa é para feiras mesmo de projetos, tu consegue encaminhar depois os projetos dos alunos de um curso de extensão para uma feira, e aí eles seguem adiante, nossa, aí só vai, né? Tia, aquele sensor de gás que tu mostrou, criar um pequeno circuito ali que tu acopla perto do fogão, certo? Que tem um painel que diga, ó, tá vazando gás, não tá vazando gás quando o fogão tá desligado. Painelzinho. Vender fora, ganha dinheiro. O painelzinho eu tenho pronto aqui, ó, um LCD de 14 por 2 linhas, que é o que eu uso lá na minha horta aqui, que eu fiz também, ó. Tem prontinho. O que a gente pode fazer também, e talvez no futuro, por toda essa questão de isolamento, mas dá para pensar no futuro na Alcides Maia, é fazer workshops práticos para a galera. Eu tenho muita peça sobrando aqui de LED, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 30 LEDs aqui,
tenho várias protoboards, essas que eu mostrei para vocês aqui são só algumas. Eu tenho um quarto cheio aqui de sucata, de coisa, que eu posso levar lá para o Cismar e a gente faz um workshop aí, troca ideia, faz os alunos meterem a mão aí, né? Faz uma aula mais prática, né? Então, e depois faz uma palestra. Show. E chama os empresários para olhar. Ótimo, ótima ideia. Grava, faz foto ali, né? Isso motiva muito a galera. Né? Eu vi a quantidade de gente que morre no banho, essas pessoas que têm o chuveiro a gás, e às vezes o cara... Agora um casal foram tomar banho junto e acabaram morrendo no banheiro porque o gás de cozinha tem essa propriedade, né? Eles misturam o gás com odor, mas o gás do chuveiro do banho, ele é inodoro, e aí tu morre tomando banho e não percebe que tá vazando gás, né? Se tem um circuito desse aí, pode salvar uma vida, né? Na casa mesmo da pessoa, uma vez eu estava deitado e o fogão começou a vazar gás, a gente vai entorpecendo. Eu acho que ia morrer deitado assistindo TV e não ia ver. Minha esposa chegou e fez um escândalo. Olha o cheiro que está dentro de casa, não sei o quê. Cheiro? Que cheiro? Ô, João, ela bêbado ali deitado, né? Aí ela abriu a janela, abriu os negócios, a casa começou a ventilar. E aí eu tinha sentido uma coisinha e tava meio... Ô, João, tu sabe que dentro de veleiro, o fogão do veleiro, aonde tu desliga o gás é para cima, a posição no fogão, né? De alguns veleiros a posição é para baixo. E isso daí complica muito, porque o cara pega e gira para baixo, achando que desligou, e o gás vaza e fica tudo na parte de baixo do casco. Daí dá aquelas lanchas que explodem, pega fogo, é tudo isso daí. Se tem um sensor, aqui na escola a gente fez, dentro da nossa sala ali de redes, a gente tem, dentro do nosso suporte, a gente tem 2 ar-condicionados. E aí fica um ar-condicionado ligado e fica um sensor Arduino ali. Se a sala aquecer, chegar no número X, o sensor liga o outro ar-condicionado para manter a sala sempre refrigerada. Então, o céu é o limite, né, para as possibilidades de criação de coisas com baixo custo. Se tiver que comprar qualquer equipamento desses, os caras agregam o valor que eles acharem, né, que o mercado aceitar. E para a gente desenvolver essas coisas, é legal. Tinha um colega, um professor numa outra instituição, que ele tinha um Fusca, e no Fusca dele ele botou câmera de ré, botou sensor de proximidade, era o Fusquinha, o hybrid tecnológico. Que legal. E ele usou com Arduino. Era uma atração à parte, né? Os caras iam lá ver ele estacionar, buzinava quando chegava muito próximo da parede, via a câmerazinha. Então, realmente, a gente consegue fazer uma série de coisas aí. Eu vi na internet o pessoal fazendo a máscara do Homem de Ferro também, que abre, fecha, acende luz e tal. Tudo com Arduino também, com controle por celular, enfim, dá pra fazer também. É bem legal. Esse cosplay é uma loucura. Na outra instituição que eu tava também, a gente construiu aquele robozinho do Star Wars. Tu tá com a camiseta aí hoje, né? O R2-D2. Só que eles construíram aquele outro agora, o novo, que é as 2 bolinhas. Sim, o B8. Mas dá uma mão para fazer o negócio, mas também é com Arduino, porque ele trabalha com eletroímã para as esferas poderem trabalhar. Mas foi um negócio muito bacana. E depois, assim, é legal que é um desafio, né? A gurizada ia para a faculdade sábado, ia um sábado de manhã e passava o dia inteiro lá brincando e aí tinha um professor que acompanhava, né? Passava o dia inteiro fuçando naquilo, eu falava, vamos embora. Não, estamos aqui terminando o projeto. Então, realmente, eu acho que a gente consegue consegue uma interação maior do pessoal quando, realmente, o que o Otto tinha dito antes, quando a gente está fazendo algo que faz sentido, né? Ou programar por programar é chato, é ruim, mas quando eu estou programando para fazer uma coisa prática, acaba se tornando interessante. Como é que eu comecei a utilizar a informática? Porque eu jogava um jogo na casa do meu primo. E aí eu comprei um computador e eu queria levar o jogo da casa do meu primo para minha casa. Só que eu ia lá, pegava um disquete, tentava copiar, corria para cá, chegava em casa não dava. Aí eu descobri que o disquete é de 1.4 e que o jogo era 10. Então não tinha como botar 10 mega dentro de 1 mega, né? Aí eu arrumei 10 disquetes.
Aí eu ia lá e copiava, enchia um disquete, ficava enchendo o mesmo disquete com o mesmo tamanho de arquivo. Aí eu descobri, então, o tal comando WinZip no DOS, né? Tinha que apontar todo o caminho da onde estava, para onde eu queria mandar, e dizer que eu queria quebrar isso em disquete. Foi, assim, um parto, coisa de mais de um mês para conseguir, e era toda a documentação em inglês, né? Então, tinha que ir deduzindo, traduzindo, para poder... Mas quando deu certo, sou hacker, agora só falta invadir a NASA. Imagina, foi um acontecimento. Eu tirei o jogo do computador do meu primo e consegui botar no meu computador. Então, eu acho que esse tipo de coisa faz muito sentido, e ainda mais quando a gente consegue sozinho, né? A gente vai estudando, vai fazendo. E eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos quando consegui fazer esse negócio. É legal. Muito, né? Legal. Pessoal, eu acho que então a gente oficialmente encerra essa primeira semana aí do nosso congresso, tá? Semana que vem a gente ainda tem uma semana aí que promete, né? Estou conseguindo uns palestrantes muito legais, eu não confirmei ainda, mas eu estou negociando com a representante de segurança da Microsoft para a América Latina. Ela está tentando mexer com a agenda dela para poder participar do congresso, então vai ser uma super palestra aí dentro do nosso congresso, se fechar a agenda dela. Imagina uma mulher, né, que representa a área de segurança de toda a América Latina para a Microsoft. Então, realmente acho que vai ser uma coisa muito interessante a gente poder ouvir aí como é que ela fez, uma brasileira, né, como é que ela conseguiu chegar lá, o que ela está fazendo, como é que funciona a questão de segurança. Agora, recentemente, a gente viu uma grande empresa, eu prefiro não dizer o nome, da área de tecnologia, que acabou sendo invadida, e vocês imaginam o quanto é triste, o quanto é complicado, né, quando uma empresa que é especializada na área de tecnologia acaba sendo invadida aí por hackers, né, e a gente está nesse negócio do pessoal entrar, sequestrar dados, e aí cobrar uma fortuna para devolver os dados. E como a criptografia é algo que realmente é inquebrável, né? Não tem outra alternativa. Tu paga para ter os teus dados devolvidos, ou tu não, né? Quem é que consegue quebrar a criptografia dessas moedas aí, das criptomoedas? Inquebrável. Por que essa moeda aí tem esse valor tão alto? Está na casa dos milhões lá de dólares. É uma coisa que é inquebrável. O dia que alguém encontrar uma maneira de quebrar essa criptografia, ela cai lá da casa dos 30 mil dólares para centavos, né? Ninguém mais vai querer usar esse tipo de coisa, mas enquanto a gente conseguir manter essa segurança, né, de criptografia, de possibilidades, ela vai tendo cada vez mais rentabilidade. Então, quando invadem um determinado sistema aí, quebra toda a questão de segurança se foi, e muitas vezes não é nem a segurança tecnológica, né, o pessoal usa muito de engenharia social para fazer os negócios. Assisti um filme que o cara fazia uma série de invasões, e ele não demandava nada de tecnologia, ele usava só engenharia social para convencer as pessoas a passar as senhas, e a gente acaba caindo, né. Essa semana aí, eu tinha clonado o meu cartão, mas ainda bem que esses sistemas de cartões estão cada vez mais inteligentes, né? Na primeira tentativa de compra fora do padrão que a pessoa fez, a empresa me ligou, está tentando fazer uma compra X? Não. Então a gente vai bloquear teu cartão. E foi feito a clonagem de maneira física. Eu fui fazer turismo e eu fiz compra em 3 ou 4 lugares nessa cidade diferente aí. Os caras tinham algum tipo de captura de dados nas maquininhas, e já na mesma noite, né, 4 horas da manhã, os caras estavam visitando o site da Nike para comprar coisas da Nike. Mas ainda bem que os algoritmos são inteligentes ao ponto de, poxa, tu nunca fez uma compra nesse horário, nesse valor deste produto, aí os caras já mandam na hora uma mensagem, tu mesmo está tentando fazer essa compra, mas eu tenho casos aí de conhecidos, de amigos aí que tiveram um prejuízo gigantesco, né? Os caras aumentam muito o limite do cartão, e quando os caras conseguem clonar, faz a festa, até provar que não foi tu, tá ferrado. Então, realmente, essas questões aí, né, todas, vocês viram o quanto a gente envolveu
programação, redes, plano de negócio, né, com essa semana aí de congresso. Então, professor Walter, agradeço muito, professor Otto, o quanto interagiu aí, nos ajudou realmente, né, com a palestra. Os alunos ficaram meio... o Rafael vai fazer uma pergunta. Rafael, vai lá. Não, professor, o professor Marcelo Neves também gosta bastante de Arduino. Ele é até representante, acho, de alguma coisa que sim, Arduino RS. Do Arduino RS. O Marcelo gosta de Arduino, a gente tem o Zanella, que gosta muito de Arduino, lá na fazenda do Zanella também, estava mostrando lá no sítio deles, lá ele tem uma série de coisas que ele faz lá usando o Arduino. O professor hoje trouxe várias possibilidades aí também, então, realmente, né, uma quantidade... A primeira vez que eu vi o negócio de Arduino, eu quase morri, foi no congresso do FISLE, eu e o Otto quase sempre íamos lá e levávamos os alunos no FISLE. Era exatamente isso, tinha uma lâmpada e o cara com o celular ligava a lâmpada, meu Deus do céu, que loucura isso, né? E aí os caras mostraram como é que fazia o negócio. Acho que na mesma semana eu saí desesperado para comprar um Arduino para fazer os negócios. Então, realmente é muito bacana tu poder meter a mão na massa e criar determinadas coisas. A casa do professor, aí, pelo que ele mostrou, tá toda high-tech ali, né? Tem recurso para acender a luz com palma, com celular, isso é incrível. Quando eu entrei na faculdade, alguns milhares de anos atrás, aí eu e um colega meu, nós tínhamos um projeto de... o primeiro dia de aula, nós já estava pensando o que nós iríamos fazer no final do curso de ciência da computação. E a nossa ideia era criar uma casa inteligente. Mas imagina, a gente recém estava entrando nos primeiros passos lá em lógica e já estava falando, quando nós sair da faculdade, vamos fazer uma casa inteligente. E hoje, realmente, a gente consegue fazer uma casa inteligente com muito menos recurso, né? O projeto não chegou nem perto da casa inteligente, mas a gente tinha a pretensão de fazer isso, né? E hoje está muito fácil de fazer com custo baixo, né? Porque realmente naquela época existia muitas coisas lá que a Microsoft estava fazendo, mas o custo era absurdo. Tá? Mais alguém quer falar ou quer perguntar alguma coisa? Giovanni. Bom, Giovanni, deixa eu ler aqui o que o Giovanni está dizendo. Essa semana foi muito boa, estão de parabéns. A gente fica muito feliz porque a gente realmente faz um network gigantesco aí para tentar encontrar bons palestrantes e aproveita muito a prata da casa. A gente tem muitos professores bons aqui que dominam muita coisa, então realmente a gente está aproveitando para mostrar aí para o mercado e para vocês mesmo, né, a quantidade de recursos físicos e humanos que a gente tem dentro da instituição. Então, obrigado, Giovanni, pelo feedback positivo aí. Mais alguém? João, agradeço muito a oportunidade, muito legal, a todo mundo também que estava presente aí na palestra. Obrigado a todo mundo e, se quiserem trocar ideia, estamos aí. Tá certo. Pessoal, obrigado. Então, Giovanni, gostei muito dessa semana. Show. Tá, então a gente agradece e finaliza aí, desejo um bom final de semana para vocês. Lembrando também que a faculdade, né, amanhã a gente tem a formatura de 3 colegas de vocês. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, Eu mandei o convite pelo link da faculdade, tá? Então, se alguém quiser assistir amanhã, olha, é um momento ímpar, né, na vida de quem entra na graduação aí, é realmente sair do negócio, né? Então, amanhã tem 3 colegas, 2 de redes e 1 de sistemas para internet, encerrando o ciclo. Tá? Então, se alguém quiser participar, tá? Vai ser o Lucas, o Luiz e o Guilherme. O Guilherme Uber, que fez o protótipo com Arduino. O Lucas fez o app para a barbearia da mãe dele. E o Luiz Antônio fez um aprofundamento, um trabalho de pesquisa muito bacana. Então, realmente aí vão ficar convidados, o link já está disponível lá. Vai ser... eu achei que eu estava compartilhando. Eu sou novo, não manjo muito bem dessas coisas de tecnologia, hein? Estava falando, achando que vocês estão vendo agora, não? Ainda não? Sim. Sim? Tá, perdão. Estava falando e mostrando aqui, bem feliz, achando que vocês estavam vendo. Aí, estão vendo agora? Sim. Sim.
Então, efetivamente é isso, tá certo, pessoal? Muito obrigado, professores, acadêmicos. Até segunda, conto com a presença de vocês aí para mais uma rodada aí. Um abraço, tchau, tchau. Feito, Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, bom fim de semana.